Vamos continuar. Gente, olha só. Então, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, à medida que uma aumenta, a outra aumenta também. O que acontece, né, com essas grandezas aqui? Por exemplo, ó, quando eu pegar uma e dividir pelo valor da outra, essa razão vai ser sempre uma constante, certo? Então, ó, se eu pegar esse x aqui e passar para lá, y vai ser igual a k vezes x. Esse k aqui é o que a gente chama de constante. Então, por exemplo, olha, eu vou lá comprar 1 quilo de mussarela, vou comprar 100 gramas de mussarela e 100 gramas de mussarela custa R$3,50. Então eu vou comprar 200 gramas. Então, 200 gramas eu vou pagar R$7. Eu vou comprar 300 gramas. Então eu vou pagar R$10,50. Então, essa constante aqui, no caso, seria quanto? R$3,50. Tudo bem? E o x é o quanto eu vou comprar. Então, aqui no caso, o y é o quanto eu vou pagar. Eu vou pagar o quanto eu vou comprar vezes os R$3,50. Então, o que eu pago é proporcional ao quanto eu estou comprando. Tudo bem? Ok. Então tá. E aí, olha, isso aqui é importante, gente, ó, quando a gente fala em razão, né? O que é razão? Vocês lembram? Razão é quando nós comparamos duas grandezas através de uma divisão, tá? Então aqui, ó, que nesse caso, ó, a razão vai ser a constante. Luiz, tá acordado aí, filho? Bom, e quando as grandezas são, pessoal, ó, inversamente proporcionais, né? Quando uma aumenta e a outra diminui. Gente, esse negócio de não poder entrar, de não estar entrando mais gente na sala, eu acho que... Professor, mas como eu falei, você abaixou o Google Meet em até 5 pessoas e o próprio Google oferece. Fica bem mais leve o aplicativo. Eu tenho um grupo de adolescentes e a gente faz live todo sábado às 3 horas. Então fica no aplicativo que eu estou usando direto. Por que você faz live às 3 horas todo sábado? É da igreja, o grupo dos adolescentes. Não, mas eu vi lá, ó, o que eu não tô entendendo é assim, ó, porque lá fala que a sala é para até 50 pessoas. Meu pai me enganou? Então, Quando você acha que é mulher, né? Não. Olha isso aí, não tem nada de negócio do mundo. ó, depois a gente resolve isso, pessoal. Vamos lá, então, vai. O que acontece aqui quando as grandezas são inversamente proporcionais, né? À medida que uma aumenta, a outra vai diminuir. Então, por exemplo, eu quero construir uma casa. Aí eu coloco lá 6 pedreiros. Eu falo, 6 pedreiros vão construir essa casa em 1 ano. Mas 1 ano vai o quê? Vai demorar muito. Então eu coloco 12 pedreiros. Eu dobro a quantidade de pessoas que vai trabalhar. Então o que acontece com o tempo? Diminui para 6 meses. Vai diminuir para 6 meses. Diminui pela metade. Isso. Então, na mesma proporção que um aumenta, o outro vai
diminuir. Então, se um fica multiplicado por 2, o outro fica dividido por 2. Então, nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais. E aqui, olha, quando eu multiplico as duas grandezas, é que a constante vai ser a mesma. Certo? Se você pegar 6 pedreiros vezes 12 meses, dá um valor. Aí, se você pegar 12 pedreiros e 6 meses, o valor é o mesmo. Mesmo porque você está multiplicando 12 vezes 6 do mesmo jeito. Então, aí, você tem quem aqui? A constante. Então, nesse caso, olha, y é igual a constante dividido por x. Tudo bem? Professora, Oi. isso não é matéria, Oi? isso não é matéria do 7, né? Isso, só que, olha só, por que a gente está fazendo essa revisão? Porque a gente vai entrar em função. E isso aqui tá dando uma introdução para a gente ir para função. Tá? A gente precisa rever isso. Então, vamos lá. Agora tem outra coisa, né? A gente precisa, tá? Quando a gente compara as grandezas, a gente precisa ver o seguinte, que a gente fala assim, ó, à medida que uma aumenta, a outra aumenta também. Tá bom, mas existe proporcionalidade? Porque elas estão aumentando, mas elas aumentam na mesma proporção, né? Elas estão aumentando junto, então a gente precisa estar observando essas coisas, tá? Então vamos lá, atividade 1. Analisando situações cotidianas, encontre e justifique quais apresentam proporcionalidade. O tempo gasto em uma viagem de carro é proporcional à velocidade média do veículo? Sim. Olha, aqui não está nem falando se a proporcionalidade é direta ou a inversa. Porque quanto mais rápido eu for, quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo. As grandezas são inversas, mas a proporcionalidade existe? Sim, a proporcionalidade existe. Então, aí, essa daqui, gente, podemos responder só sim ou não, tá? Então, o item A, sim. B, o número de palavras ditas por um jornalista em um telejornal é diretamente proporcional ao tempo do programa? Não. Ele não vai falar no mesmo ritmo o tempo todo, né? E tem as imagens, então, não. O número do sapato calçado por uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade? Não. Vamos, meninos, todo mundo participando aí, é pra vocês irem falando. Vamos, todo mundo. Tem importância, pode responder também. A média de combustível gasto por uma moto em uma viagem é diretamente proporcional à distância percorrida por ela? Eu não entendi. Sim, aqui tá perguntando do combustível, né? Olha lá, quanto mais eu ando, né, a distância, quanto maior a distância, maior o gasto de combustível. O valor pago por determinadas bolas de futebol é diretamente proporcional ao número comprado? Sim. Mas você vai gastar. O número de passos dados por uma pessoa é diretamente proporcional às horas que ela passa acordada? Não, né? Pensa bem, tem gente aí, ó, que tá acordado e tá até agora sentado, não deu nenhum passo. O consumo de energia dos aparelhos eletrônicos é diretamente proporcional às suas potências em watts? Sim. Quanto mais potente, mais ele vai gastar. Quanto mais potente, mais energia ele gasta.
Isso a Agora eu gente. entendi. Esses watts aí, olha, é a potência dele. Então, quanto mais potente o aparelho, para ele poder, né, tá com essa potência toda aí, mais energia ele gasta. É igual assim em casa, quando a mãe fala, não demora no chuveiro, não demora no banho, anda logo. Por quê? Porque o chuveiro gasta muita energia, a potência dele é alta. Ferro de passar roupa, geladeira, fecha a porta da geladeira, não deixa a geladeira aberta, porque são É eletrodomésticos. porque se for ver, ambos têm resistência. A resistência, quanto mais resistência mais forte for, mais energia vai puxar. Então, é potência, é isso aí. Mas não tem água naturalmente aqui, gente. Aqui em casa, a gente liga na rua e faz. Ah, sim, aí em Pitangueiras tem essa vantagem, né? Aí tem água quente. É porque o poço aqui é termal. É. E ninguém sabia disso, precisa fazer o poço. O número de botões de um controle remoto é diretamente proporcional ao tamanho da televisão? Não. Não, né? Hoje em dia a televisão tá aumentando e o controle remoto tá diminuindo, né? Você Atividade. vira o controle remoto, parece um mouse. É. Eu acho que o Atividade 2. Para se fazer um delicioso refresco de caju, deve-se misturar uma parte de suco concentrado com uma parte de água, conforme especificado na embalagem do produto. Lembra que eu falava do suco de caju? lembro. Olha lá, eles roubaram minha ideia, gente. Colocaram na apostila. Observe nas. Você que ajudou. Não, eles que roubaram a minha. Não tinha esse exemplo aqui nas apostilas anteriores. Eu posso provar, Maria Júlia. Eu tenho as apostilas velhas comigo ainda. Só de um pouco que acordou cedo, então, conseguindo entrar. Não tem importância. Acordou, né? Ó, não, eu vou dar ponto pra eles. Todo mundo que tá deixando mensagem lá, gente, eu vou dar. Não fala nada, não, deixa lá. Porque senão vai entrar gente que não tava preparado. Mas todo mundo que já deixou mensagem lá, eu vou depois explicar, vou dar ponto pra eles. Eu tô gravando aqui, olha, no YouTube e eu vou pôr o link lá pra eles assistirem a aula também. Tá? Mas eu não vou deixar eles sem o ponto, não. Tá? É porque se a gente for parar para resolver isso agora, aí eu não vou ter tempo de dar aula porque eu tenho médico às 11 horas. Por isso que eu pedi pra gente entrar às 8h30. E aí, mas eu vou dar o ponto para eles da aula, vou passar depois o vídeo para eles não perderem, tá? E a gente vai resolver isso, tá bom? Hoje à tarde ainda eu tenho que resolver isso porque amanhã cedo também eu tenho que dar aula e depois hoje à tarde eu vejo isso. É que ontem na minha aula. Oi? Amanhã vai ter aula de novo? Não, pro 3º ano amanhã. Ah, tá. O que é? Você não gostou de ter aula, não? Ah, da horinha, é que eu ocupo muito tempo também, né? Oi? Acordar cedo. Não tava com saudade da aula? Eu vou fazer serviço e ficar de boa depois. Se fosse à tarde era melhor. Tá bom. Vamos lá então. Observe nas ilustrações abaixo a descrição do modo de preparo do refresco e como Carlos e Sofia pensaram em diluir o suco concentrado para fazer quantidades maiores. Modo de preparo: diluir 250 ml de suco concentrado em 750 ml de água para fazer 1 litro de refresco. Vou usar 1 litro de suco concentrado e 4 litros de água para fazer 5 litros de refresco. Foi o que o Carlos pensou. Aí a Sofia disse: vou usar 1 litro de suco concentrado e 3 litros de água para fazer 4 litros de refresco. Com base nas informações, responda qual dos dois pensou adequadamente no sentido de manter a proporção especificada no modo de preparo do refresco. Justifique sua resposta. Sofia. Então, por que o Carlos está errado? Porque ela quase triplicou. Hã? Ela quadruplicou. Quando para fazer o do 750 pegar 5 litros, que é 5 mil, não vai dar 1 litro.
Isso. Então, olha só. Aqui, porque o que que ele coloca lá, né? Porque aqui é o seguinte, ó. O problema não é a gente fazer, né, 1 litro, 4, 5. O problema é a gente fazer, assim, na mesma, né, proporção. Lembra que eu falava pra vocês que eu costumo fazer suco de caju? E o suco de caju, a proporção é de 1:9. Então, eu posso usar uma xicrinha de café, xicrinha pequena. Eu coloco uma de suco concentrado e 9 daquela mesma xicrinha de água. Eu faço um tanto. Ah, mas é pouco suco. Ah, então eu vou pegar uma xícara de chá. Aí eu coloco uma de suco e 9 de água. É a proporção que eu tenho que manter. Aí eu quero fazer só 1 litro. Então eu coloco 100 ml de suco e 900 de água. Então aqui, qual é a proporção? Ele falou o seguinte, ó. 250 ml de suco para 750 de água. Então a proporção, se a gente dividir, é de 1:3. Isso aqui, gente, 1:3 deve ser aquele suco de laranja ou de abacaxi. Porque é os menos concentrados que tem é de laranja ou de abacaxi, viu? Porque o de maracujá e o de caju compensa mais. Hã? Ó, aí o Carlos, ele falou assim, ó, 1 litro para 4. 1:4, ó, ele tá usando uma proporção, ó, o que vai acontecer com esse suco dele? Vai ficar aguado. Ele tá colocando mais água, ó. Não tá respeitando o que? A proporção. Então, ó, o Carlos tá usando uma proporção de 1:4. A Sofia vai fazer, ó, 1 litro de suco e vai colocar 3 litros de água. Então, ela tá mantendo a proporção. Tudo bem? Aqui, ó, ele tinha que colocar um pouquinho mais de suco para poder manter a proporção. Tá bom? Ele faz valores também. Pode ser. Atividade 3. Observando a sequência abaixo, percebe-se que com 3 palitos forma-se um triângulo. Com 5 palitos forma-se uma fileira com 2 triângulos. Com 7 palitos forma-se uma fileira com 3 triângulos e assim sucessivamente. Complete a tabela com os valores de x, y e z. Bom, então, gente, eu fiz assim, ó. Primeiro, na figura 1, 3. Na figura 2, 5. Depois, 7. Vocês que estão craques, né? Na sequência. Eu não. Olha lá na tabela. A sequência do primeiro nível. Mas Uma PA, exceção, uma exceção. ó, PA nós fizemos. Isso daqui, ó, é uma PA de razão 2. Perceber? Ó, aumentei 2, olha, é uma PA de razão 2, ó. E o primeiro termo é 3. Aí tem lá a tabela, ó, número de triângulos e o número de palitos. Então, ó, um triângulo, 3 palitos, 2 triângulos, 5 palitos, 3 triângulos, 7 palitos. Aí, Ah, tá. 4 triângulos, quantos palitos eu preciso? Aí depois, se eu tiver 13 palitos, quantos triângulos eu tenho? E se no 10º triângulo, ou seja, o 10º termo dessa sequência, né? Quantos palitos eu preciso? Então aqui, gente, nós temos 2 alternativas, ó. Ou a gente completa essa sequência, ou eu acho o termo geral disso aqui, ó. Pra poder achar isso aqui, ó. Relacionar aí. Como é que eu relaciono o número de triângulos com o número de palitos? Lembra do termo geral? A gente pode fazer assim
Quando a gente fazia por tentativa mesmo? E aí? Não é? Pode ser. Então vai, tenta lá, Gerard, mas você tá numa poltrona confortável aí, hein? Olha lá, gente, que folga. Cadê as meninas? Abrem o som. Levantar do sofá. Ó, Nicole, Ana Clara, Ana Beatriz. Vamos lá, meninas, abre aí, vamos, deixa eu ver vocês, vamos conversar. Gente, ó, então... Está tudo dormindo ainda com fone no ouvido. Ó, 3, 5, 7, como que a gente pode estar relacionando aí? Se eu falar assim, e qual vai ser lá na 100ª posição aí, né? Lá na 100ª figura, quantos palitinhos eu vou precisar? Não dá pra fazer um por um. Professora, É o número da posição mais 3. Fala, Gerard, só um minutinho, Maria, fala. eu tinha pensado bem assim, mas não sei se vai ser certo. É que se na posição 5 dá 13 palitos, na posição 10, ela vai somar 13 mais 13. Eu vou ver com o Jéssica. Fala, Luiz. Por exemplo, número de palitos 1 somou 2. Número de palitos 2 somou 3. Número de palitos 3 somou 4. Número de palitos 4 somou 5. Então, 13 soma 6. Menos 7. não, aí você, ó, soma 2, depois soma 3, depois soma 4, depois soma 5, tudo bem. Só que tem um problema. Eu queria relacionar isso aqui, mas sem ir assim, um por um. Eu queria fazer uma fórmula. Lembra a fórmula do termo geral da PA? Que dá pra gente achar qualquer termo sem... Deixa eu pensar em algum. Pensa bem aqui, meninos, ó. Primeira posição eu tenho o número 3. Como é que a gente relaciona o número 1 com o número 3? Agora vamos pensar, na segunda posição eu tenho o número 5. O que isso parece? Eu vou jogar, mas sabe, tem enferrujado, professor. Hã? Não. Ó, Sabe, não... tá muito enferrujado. Ó, pensa bem. Ó. 2 mais 1, vai? Ó, é que eu tô esperando que a Maria Júlia tá escrevendo lá. Fala, Maria. 2N mais 1. 2N mais 1, gente. Olha lá. Mas o Luiz tinha falado isso. O Luiz falou isso daí. Não, Luiz falou, você vai somando. Aqui você soma 2, aqui você soma 3, aqui soma 4, aqui soma 5. Não é, Luiz? Foi isso que eu entendi que o Luiz falou. Só um minutinho aqui, pessoal.